Fala, nação, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo. Amanhã tem a partida, a despedida do Gabigol, ele que faz a sua última partida com a camisa do Flamengo. Vamos ver aqui a mídia falando sobre esse jogo de amanhã contra o Vitória. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Gabigol vai ser a última partida dele com a camisa do Flamengo neste final de semana. Entre os maiores da história, títulos do Gabi pelo Flamengo: 2 Comebol Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Comebol Recopa e 4 campeonatos cariocas. É inegável que ele é um vencedor no Flamengo, mas também é um personagem que atrai grandes análises e grandes pensamentos. O jogo contra o Vitória, vai marcar essa despedida dele. Havia uma dúvida se teríamos ou não a despedida. Vocês lembram, Bubu, Nath, que a gente falava, será que vai ter, será que não vai ter? Até o Pedro trazia informação da relação da diretoria, tudo. E ele vai ter o jogo da despedida dele com a camisa do Flamengo diante do torcedor. É o fim de uma era. Ô, Pedro, o que mudou para ter essa despedida? Ou nunca cogitaram não ter? Cogitaram. O que mudou é que, como diria Bubu, tal qual a opinião de Bubu de um programa para o outro, a vida é muito dinâmica, né, Bubu? Então, às vezes no mesmo um papo dia. Aqui, um papo ali, você vai ajustando, você vai sentindo a torcida, né? Se eu não fizer uma despedida pro Gabriel, quanto de capital político eu perco? Quão abalado eu fico com a torcida? É bom lembrar, domingo tem despedida do Gabriel e segunda-feira tem o quê na Gávea, Edu? Eleições. Como é que o pessoal lá na Gávea vai reagir se eu não fizer a despedida pro Gabriel? Já não quiseram o Gabriel, já chutaram o Gabriel. O Gabriel foi chutado e chutou a diretoria também. Essa relação ela já vem deteriorada há muito tempo. Porque quando você faz um vídeo especial, você bota os gols aí contra o River Plate, você bota uma musiquinha bonita de fundo, aquela fala mansa e pausada do Gabriel, você fica só com os bons momentos da relação. Só que você tem pelo menos 1 ano e meio aí, talvez 2 anos, que a relação ela vem sendo vivida ali às turras, né? Diretoria mandando recado, o Gabriel com comportamentos absolutamente questionáveis, basta lembrar a história das camisas, da briga quase física com o Marcos Braz no vestiário, com a situação da indisciplina do antidoping, que ele foi suspenso, ele estava jogando por uma liminar. Então, também não é só isso aí, porque isso aí é ocultado do bom vídeo, né, de encerramento, que ficam aqueles bons momentos e tudo bem. Tá aí o Gabriel, mais um dos 4 gols que ele fez em final de Libertadores, esse aí garantindo o título de 2022, isso aí festa no centro do Rio de Janeiro, isso aí é muito bonito. E acho que talvez essa parte da história deveria ser melhor respeitada pelo Flamengo, mas também pelo Gabriel, Edu. Gabriel muitas vezes não respeitou também essa relação. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar do comportamento, principalmente do Landim, do Braz, de gente que sentou, apertou mão e firmou renovação e voltou atrás com desculpas das mais variadas, de não assinou, sabe, não cabe no orçamento, 5 anos não dá. Como vocês gostam de brincar, tem culpa para todo mundo. Então, mas também tem responsabilidade do Gabriel. Gabriel também, muitas vezes, ele não entendeu qual era o tamanho dele e como ele deveria respeitar essa relação. Então, foi construído de parte a parte esse desgaste que você chega a um cenário que é pouco provável, né? Gabriel tem muito a entregar ainda do ponto de vista físico dentro de campo. A gente pode dizer que talvez esteja de seu auge físico, se você for falar de futebol, jogador de futebol, 27, 28, 29 anos. E ele está deixando um lugar que ele queria, já verbalizou algumas vezes, onde ele queria jogar 5, 10 anos, fazer história, não jogar em outro clube no Brasil e praticamente vai sair aí de graça. O Flamengo não receberá nenhuma compensação financeira para o novo clube do Gabriel. Quem for pagar direito vai pagar em forma de luva para o bolso do Gabriel, não para o bolso do Flamengo. Então é muito difícil até de explicar como é que um cara do tamanho do Gabriel na história do Flamengo, o rosto dessa segunda grande era vitoriosa do clube, ele está saindo sem gerar um centavo ao clube. Não é que ele está saindo para se despedir com 42 anos, amanhã se despede dos gramados. Se o Gabriel quiser, talvez ele ainda tenha uma década de carreira e ele está deixando o clube. Mas se a gente para ver a participação de Rodolfo Landim, de Marcos Braz e do próprio Gabriel, dá para entender como é que você destruiu um pouco dessa relação que, no fim das contas, ela é bonita, ela é interessante, porque vencer como o Gabriel venceu e com o protagonismo que ele teve não é fácil. Ô, Nath, e havia a possibilidade de renovação dele por mais 1 ano, né? E essa relação que o Pedro lembra bem, foi muito conturbada, né? E aí ficou aquela situação, renova, não renova, tem eleição, deixa para ver quem vai ser, acertou com o Palmeiras, vai ser Palmeiras, vai ser Cruzeiro, vai ser Santos. Enfim, o Gabigol sai e aí fica a avaliação de como ele deixa o Flamengo. Como vencedor, acho que todo mundo concorda. Mas que imagem você acha que vai ficar do Gabigol lá? É um cara que não rendia mais. De um torcedor que tem muita gratidão
por tudo que ele fez. Dos 13 títulos, talvez boa parte deles, pelo menos 90%, ele é um dos principais protagonistas. A gente está falando de 4 gols que o Pedro falou em final de Libertadores. Os demais também, o gol contra o Corinthians na final da Copa do Brasil no pênalti, que ele incendeia de novo o Maracanã. Ele tem muita identificação com a molecada, né? A jovem torcida do Flamengo, né? Os torcedores mais jovens. Ele tem muita identificação, ele tem muito carinho do torcedor. Só que nas últimas 2 temporadas não rendeu em campo o que se esperava. Essa questão da renovação, eu entendo o lado do clube. Entendo o lado do Gabigol também. Ele fala, não, eu valho mais. Eu quero mais. Se você não pode pagar isso, então eu vou embora. E o Flamengo entender que, pelo que ele estava rendendo, ele apostou em um ano de contrato, uma renovação de 1 ano, com uma boa bonificação e aumento de salário, né? Considerável o aumento de salário que foi oferecido. E ele entendeu que não seria bom. Né? Talvez por entender que talvez em 1 ano ele também não fosse voltar a render e aí o contrato também não se estenderia. Ele talvez perdesse a oportunidade de ir para outro lugar. Enfim, acho que tem parcelas aí boas e ruins dos 2 lados. De como a diretoria agiu, de como o próprio Gabi agiu. Mas com o torcedor, fica esse retrato que a gente mostrou na tela. O cara que tem participação dos 13 títulos, pelo menos 10 a gente pode falar que ele foi um dos protagonistas da equipe. Então, eu acho que fica o carinho da torcida, a lamentação de alguns por ver um ídolo indo embora, porque ele é um ídolo do Flamengo, e de outros, obrigada, tá custando muito e não tá rendendo mais. Bom, touch. Vamos colocar o Gabigol na prateleira que ele deve ser colocado. O Bubu tá ansioso para isso aí. Top 5 de ídolos do Flamengo já aqui no tablet. Mas Bubu, e daqui a pouco o Breila vai falar da relação do Gabigol com a torcida. Vai ter até mosaico. Sabia disso, Breila? Ok. Mas você, Bubu, é o meu, eu diria, o meu setorista para comportamentos humanos. Quando eu preciso de alguém para avaliar o comportamento humano... O bom comportamento? Recorro a... Comportamento, né? Comportamento. É uma coisa aberta e que fica ali para reflexão. Houve uma especulação, um zum maroto, de que não iam dar um microfone para o Gabigol se despedir na caixa de som. Não sei nem se isso foi confirmado ou não. Pessoal, igual todo mundo na despedida. Queria agradecer e tal, porque havia um temor, isso é uma especulação, de que ele pudesse ali falar uma palavra diferente, uma vinheta que não seria tão legal, e tem eleições, como bem lembrou o Pedro na segunda-feira. O Landim quer fazer o candidato dele virar presidente. Você é o meu analista de comportamento humano. Você libera o microfone pro Bubu, Edu? Libero. Despedida. Nós vamos fazer um quadro aqui para quem você tira o chapéu. Já teve, que é do nosso querido Raul Gil, mas para quem você libera o microfone, que vai ser esse quadro agora. Então, de quem você fecha o microfone? Exatamente, tem um monte aí. Olha. Afinal de ano tem bastante tempo pra gente fazer muita coisa. Pra quem você daria o microfone aberto para o Gabigol se despedir lá no Maracanã? Boa tarde para você, Edu, Nath, Breiler, Boa Pedro, polêmica, eu Francis espero que Morris. É. Eu diria que é uma necessidade. Exato, é isso. Porque o Gabigol, além de ser um dos maiores ídolos da história gloriosa do Mengão, a gente vai fazer o touch daqui a pouco, ele é um dos grandes mestres da comunicação dentre os jogadores. Poucos atletas na história deste país se comunicaram tão bem com o povão, com a galera, com a nação. Então, assim, você não cala o Gabigol. Até porque se você calar ele vai chegar no Instagram dele, na mídia social dele, e vai fazer um post enigmático ali que vai ser pauta em todos os programas durante meses. O que ele quis dizer, o que ele quer falar. Então as pessoas querem ouvir. Já caímos muito nessa, Bubu? Já. Ele já garantiu muita audiência aqui pro programa. Obrigado, Gabigol. Não é? Então, o Gabigol, ele entra na mente das pessoas. E eu valorizo esse tipo de pessoa. Quem entra na mente do outro é porque tem muita capacidade, inteligência. E o Gabigol é. Então, sagacidade. Cara inteligente, comunicador. Sagaz. O cara tem aquele insight. Ele sabe o timing de causar. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil e naquela semana só se falava dele, entendeu? Então, o cara tem esse poder. Né? Ele é um cara midiático, é um cara... tem aquele limite entre o popular e o populista. Foi uma tese do Breila, né? O Breila escreveu sobre isso, só que em espanhol ele fez essa tese. O popular e o populista, qual que é o limite ali que Qual tem? que é o limite? Eu não sei, o Breila pode explicar. Então é o seguinte,
O Gabigol, ele é um case, né? O Pedro fala muito, case de sucesso. É um case de sucesso. Nossa, que como jogador, pelo isso. que ele entregou em campo, e fora de campo, pelo que ele conquistou, cativou as crianças. Não só torcedores do Flamengo, as pessoas fazem... Por exemplo, hoje em dia, já há um bom tempo, o Pelé talvez tenha sido o que iniciou isso. Você marca uma comemoração de gol, Cristiano Ronaldo... Quem gosta ou não gosta do Cristiano Ronaldo sabe a comemoração dele, virou um padrão, uma referência. Então o Gabigol criou isso. Ele é um dos poucos jogadores recentes do Brasil que tem uma comemoração própria. O gesto dele contaminou, né? Se espalhou, se disseminou pelo país. Edu vive fazendo aqui. Então, assim, pensado ou não, marketing trabalhado, media training, sei lá o que for, o fato é que ele conseguiu sucesso na comunicação com a maior torcida do Brasil. Isso não é fácil. Acho que já teve até jogadores melhores que ele no Flamengo, mas que não conseguiram ter o sucesso, o impacto, o retorno, a adoração que ele conseguiu. Então é aquela coisa. Então, microfone aberto para ele. Microfone Aumenta totalmente aberto. Aumenta o som, vai sem lá. medo de ser feliz. Diz aí, fala aí. Olha... Diz no pé. Cuidado que pé. Gabigol na voz não vai ser o Lil Gabi, não, né? Que ele é o cantor de trap, ele vai ser o Gabigol, Gabriel Barbosa, jogador, e ele pode falar algo que pode influenciar as eleições da segunda-feira. Eu tô errado, Pedro? Eu não pode acho falar. que assim, o Gabriel, ele impacta, uma fala dele no Maracanã, no microfone, ele impacta talvez pouco no voto do sócio lá do Leblon, do Intramuros da Gávea, como Que a é gente isso chama. aqui, né? Exato. Só que o barulho que ele faz e o que ele pode causar depois da segunda-feira, para quem vier a ser eleito ou reeleito a chapa do Landim, porque o Dunche é o candidato, né? Mas quem manda é o Landim. Tanto que o Landim tentou, quanto pôde, deixar o Dunche calado. Porque o Dunche, quando abre a boca, está complicando para a chapa dele ir lá. Então, quem manda é o Landim. Então, a chapa do Landim... Agora, ele, em caso de vitória... CEO, tá bom, é isso aí. Ele, em caso de vitória, vai mandar pelo carregando telefone. o peso do que o Gabriel pode falar, assim como o pai do seu Rodrigo Dunche carrega o fardo de ter sido o cara que vendeu o Zico no auge, eles podem carregar o fardo de ser a turma que abriu mão do Gabriel, dependendo do que vier a ser falado. Verdade, e tem certas narrativas que você não controla na opinião pública, na arquibancada. Estou muito focado, muito focado na Gávea. Porque, como acontece em muitos clubes do Brasil, é aquele clubinho ali que talvez não bata 4, 5 mil votos, vai decidir quem manda um clube de 40 faz um milhões barulho num clube pelos lá, próximos social. anos. Então, muito focado nisso, eles sabem onde mora o poder, né? Você controla o poder, mas você precisa controlar também depois a grita, porque a grita te derruba, a grita sangra a sua imagem, a grita te desgasta, a grita inviabiliza de você trabalhar de uma forma tranquila. Então, acho que esse é o temor. Talvez na fala do Gabriel não mude muitos votos, mas muda muito um início de período, seja para o Dunche, seja às vezes para o BAP, seja para quem vier a ser eleito. Então, o Gabriel tem muito peso, porque ainda bem que essa gente tem mais peso, quem bota a bola para dentro do gol, do que exatamente quem assina cheque. Microfone aberto para Gabigol ou não? Sem dúvida. E para alguns, o protagonismo se restringe à ideia do dirigente, que é um mentor intelectual de projeto, que coloca o dinheiro, e não aos atletas. E eu vejo que rolou muito isso na relação do Gabigol com a diretoria. Os dirigentes do Flamengo, em muitos momentos, ficaram enciumados do Gabigol. Porque existe essa vaidade, Edu. Você sabe bem disso, cobriu o bastidor de clube. Numa era vitoriosa, o dirigente tenta atrair todos os louros, todos os méritos. Verdade. E quando vê um cara brilhando como o Gabigol, quando vê ali que o Gabigol tem estrela, que o Gabigol era o cara que muitas vezes incomodava, colocava a pedra no sapato, isso fere, isso daí machuca o ego, e esses dirigentes do Flamengo não tiveram a grandeza de lidar com um cara como o Gabigol. O Gabigol errou muito. Pedro enumerou aqui os vários erros. Isso daí o torcedor do Flamengo está cansado de saber. Mas esses erros justificavam a maneira como o Gabigol foi tratado, e eu admiro muito dirigentes que têm peito de assumir suas posições. O cara chega... Leila Pereira no Palmeiras. Não quero o Dudu. Dudu não vai ser jogador, quero vender o Dudu. Ela disse para todo mundo falou. E assumiu essa bronca. Espero que ele cumpra o contrato. No Flamengo, os dirigentes sempre quiseram ver o Gabigol pela porta dos fundos e nunca assumiram isso. Nem Braz, nem Landim. Não, tem. Lá onde eu moro chama covardia. Total. Não? E o meu ponto é, o Gabigol, cometendo seus erros, merecia receber uma proposta de 5 anos e logo depois voltarem atrás para 1 ano. Isso daí é amadorismo. Isso daí não se faz com ninguém, muito menos com o Fígado.
Não, mas estão com e fibra. é pequena retaliação, é mesquinharia. A diretoria do Flamengo foi mesquinha com o Gabigol. Isso daí, para mim, é um fato. E a maneira como ele sai, um ídolo do tamanho dele, saindo do Flamengo de graça, mesmo que a despedida seja bonita, faça uma festa no domingo, para mim não é proporcional a tudo que ele entregou ao clube. Ele merecia muito mais. E o Flamengo também nessa relação com o Gabigol, porque foi o Flamengo quem projetou o Gabigol. A carreira do Gabigol ganhou outro patamar depois do Flamengo. É no Flamengo que ele pode conquistar os grandes títulos. Então o Flamengo também não capitalizou tudo que isso poderia render, até numa venda, administrando melhor essa relação, assumindo ali de fato para o Gabigol. Quando o Gabigol começou a baixar de rendimento, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a diretoria já poderia ter chegado e falado, olha, a gente não conta mais com você, mas a gente quer fazer negócio, você será vendido. Mas isso nunca aconteceu, pelo contrário. A diretoria... Usaram muito ele de escudo também, em várias situações. E a diretoria do Flamengo alimentou essa esperança do Gabigol, que ele fecharia um contrato longo, como fechou o Bruno Henrique, por exemplo, e o Bruno Henrique mais velho que o Gabigol. Então, nessa escala, mesmo o Gabigol tendo cometido erros, o Gabigol não merece um tratamento, no mínimo, respeitoso como o Bruno Henrique recebeu. Então, nesse ponto, para mim, a diretoria do Flamengo foi pequena. Se rebaixou a ponto de tentar fazer com que um ídolo como o Gabigol saísse pela porta dos fundos. Isso só não vai acontecer porque ele se pagou mais uma vez. Dentro de campo, foi lá numa final, decidiu, conquistou título. A imagem que vai ficar do Gabigol, para mim, é a do cara que simbolizou uma era vencedora do Flamengo. Quando olharem para trás, não vão lembrar do Flamengo do Landim ou do Marcos Braz. Vão lembrar do Flamengo do Gabigol. E, para mim, ninguém representou tão bem o espírito do torcedor rubro-negro como o Gabigol. Nem mesmo o Zico. O Zico era um cara gigante. A gente vai fazer daqui a pouco a eleição dos maiores ídolos da história do Flamengo. Mas representar a arquibancada como o Gabigol representou, nenhum outro no Flamengo conseguiu, porque o torcedor do Flamengo tem essas contradições, um torcedor que vai do céu ao inferno muito rápido, que gosta da provocação, e o Gabigol tem tudo isso. O Zico, por exemplo, na rivalidade... O Gabigol é a cara do Flamengo. Total. O Gabigol é a cara do Flamengo. O Zico, por exemplo... É campeão, é provocador, tira o sono do rival, bota a diretoria em maus lençóis. O Zico não fazia resolve. isso. E não é porque... Nossa, o Zico é gênio por isso. O Zico é gênio. O Zico é uma figura sagrada. O Zico é o exemplo, o Zico é o vencedor. É outra personalidade. O Gabriel é outra coisa. O Gabriel é o cara que quer afrontar, quer tirar sarro no bar. Entretenimento. Você acha que ele tá morto, ele vai lá e vai fazer o seu gol. Aquele amor que você... É isso aí, nação, pessoal, falando sobre o Flamengo, essa partida de domingo contra o Vitória, jogo que marca a despedida do Gabigol. O Maracanã vai receber um grande público para essa despedida do Gabigol. Ele merece, é um jogador que conquistou muitos títulos com o Flamengo, né? Jogador ídolo que tem o respeito aí de parte da torcida. E no domingo ele faz o seu último jogo com a camisa do Flamengo, muito provavelmente vai jogar pelo Cruzeiro. Essa partida também que é a última dessa temporada, o Flamengo fechando esse ano, fechou o ano, né, com chave de ouro, conquistando o título da Copa do Brasil. Se o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo acredito que estaria brigando aí com o Botafogo até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas agora é começar o planejamento para o próximo ano. Muito provavelmente, né, vai chegar alguns reforços, principalmente para repor essa saída do Gabigol, e reforços também para a disputa do Super Mundial no ano de 2025, no meio do ano. Tem o Super Mundial, o Flamengo já conheceu ali o seu grupo, né, seus adversários. Vamos aguardar essa partida de domingo, despedida do Gabigol. E também ano que vem, né, o torcedor já está na expectativa, principalmente com o bom trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo após a sua chegada. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.